Olha, o ano de 2025 para a BNB Chain foi impressionante. Não foi só um crescimento, foi a criação de um verdadeiro rolo compressor, sabe? Um impulso que parecia imparável. E hoje a gente vai desmontar esse tal de flywheel que tornou tudo isso possível. Bora entender a estratégia por trás desse sucesso todo. Para começar já com o pé na porta, vamos direto para o resultado final. Outubro de 2025, o preço do BNB bate um recorde histórico, assim, absurdo, $1.370. E assim, o número desse não aparece do nada, né? Foi o ponto alto de uma estratégia, muito bem pensada. E aí, claro, fica a pergunta que não quer calar. Como é que um ativo, que muita gente via só como, o token da corretora, virou essa potência toda na Web3? O que é que juntou aí? Tecnologia, economia, o momento certo? Foi essa combinação que causou essa explosão de valor e de atividade. Para a gente entender essa história, vamos pensar num flywheel, sabe? Aquela roda pesada que guarda energia. A primeira peça desse sistema, o que dá a força inicial, foi o motor. E esse motor foi construído com uma série de melhorias técnicas gigantescas que deram para a rede toda a potência que ela ia precisar para aguentar o tranco. E o que ligou esse motor? Bom, foram duas atualizações super importantes, os tais hard forks, chamados Maxwell e Fermi. Basicamente foi como se eles tivessem reescrito as regras do jogo. O tempo para confirmar uma transação caiu para menos de um segundo, e as taxas de gás quase zeradas. De repente, a BNB Chain virou uma máquina, incrivelmente rápida, super barata e pronta para receber um mar de gente. E o resultado dessa potência toda está aqui no gráfico, é só olhar. O volume de transações por dia simplesmente explodiu. A gente está falando de picos de mais de 31 milhões de transações. Isso é muita coisa. E não é só sobre crescer, é a prova de que o motor técnico aguentou uma demanda que nunca tinha sido vista antes e o melhor, sem engasgar, mantendo a rede estável. Ok, mas não adianta ter um motor super potente se não tiver o combustível certo, né? No caso da BNB Chain, o combustível foi a própria economia do token BNB. Ele foi pensado, olha só que sacada, para se tornar cada vez mais raro com o passar do tempo. E o que é isso, um ativo deflacionário? É bem simples, na verdade. Pensa assim, é um ativo que, com o tempo, tem cada vez menos unidades circulando. A oferta total diminui. E, pela lógica, né, menos oferta, com a mesma demanda, pode fazer o valor do que sobra aumentar. É uma jogada de mestre na economia do token. E como é que eles fazem isso na prática? Bom, com dois mecanismos principais. O primeiro é um auto-burn, que acontece a cada 3 meses, seguindo uma fórmula já programada. Tudo automático. O segundo é um negócio chamado BEP95. Esse aí queima um pedacinho das taxas de gás de cada transação, assim, em tempo real. Juntando os dois, é como se tivesse uma força constante empurrando a oferta de BNB para baixo. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, pega esse exemplo aqui. A 34ª queima trimestral, lá em janeiro de 2026, tirou de circulação mais de 1,27 bilhão de dólares em BNB. E o mais importante, para sempre. Sumiu. Isso não é só um número, né? É uma prova concreta do compromisso com essa ideia de escassez. Então, a gente já tem um motor de alta performance e um combustível super potente. O que estava faltando? A faísca para dar ignição. E essa faísca veio com tudo em 2025. Foi uma onda gigante de gente usando a rede, de capital entrando, e aí, meu amigo, o flywheel começou a girar numa velocidade alucinante. E o domínio do ecossistema ficou óbvio, né? No auge, a BNB Chain simplesmente liderou todas as outras redes em volume de negociação nas exchanges descentralizadas, as DEX. A gente está falando de mais de 6 bilhões de dólares trocados em um único dia. Isso mostra que tinha uma liquidez, um dinheiro circulando ali, que era uma coisa absurda. E o mais legal é que essa atividade toda não vinha de um lugar só. Era super diversificada. Teve, claro, a famosa temporada de memes, que trouxe uma galera nova para o jogo, dezenas de milhares de traders. Mas não foi só isso. A gente viu também um crescimento muito forte em DeFi, em pagamentos e até nesse universo novo de SocialFi, que é essa mistura de rede social com finanças. E teve uma jogada de mestre que mudou tudo, uma iniciativa chamada Carnaval Taxa Zero. Basicamente, eles bancaram os custos de gás para quem quisesse transferir stablecoins. Na prática, isso transformou a BNB Chain numa rede de pagamentos global, de graça e super rápida. O resultado? Simples. O valor de mercado das stablecoins dentro da rede mais do que dobrou. Foi um sucesso.
Mas olha, seria um erro pensar que o sucesso de 2025 foi o ponto final. Na verdade, foi só a base. A BNB Chain não está de braços cruzados, não. Agora a gente vai ver qual é a visão deles para o futuro. O que eles estão planejando construir em cima de tudo isso que já foi feito. O plano de voo para o futuro tem um foco bem claro. Escala. Uma escala massiva. A meta, se liga, é chegar a 20 mil transações por segundo com as confirmações acontecendo de forma quase instantânea. A ambição aqui é muito clara. Eles querem construir a estrada, a infraestrutura para a próxima geração de aplicativos da Web3 rodar. Claro que uma performance dessas não vem de graça, né? Existe um ponto importante aqui. Para conseguir essa velocidade toda, a rede usa um número mais limitado de validadores. E isso, claro, sempre gera aquele debate sobre centralização. É uma escolha, um equilíbrio pragmático. Basicamente, é trocar um pouco de descentralização por muito mais velocidade e um custo bem menor. É uma decisão de design que define a estratégia deles. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para a gente pensar um pouco. A estratégia da BNB Chain joga na mesa uma pergunta fundamental sobre o futuro da Web3. Conforme as blockchains vão ficando cada vez mais especializadas, o futuro vai ser de uma única campeã? Uma rede que domina tudo? Ou será que a gente está caminhando para um mundo com várias chains, um ecossistema diverso conectado, onde cada rede tem o seu papel e prospera fazendo o que faz de melhor?